Tudo bem? Como é que vocês estão de passeio? Tá agradável? Queria agradecer a presença de todos. É uma satisfação grande receber vocês aqui, né? Sei que muitos deixaram seus afazeres aí nas fazendas, já estão começando a colheita, né? E vieram aqui para ouvir o que, é que nós temos para falar para vocês em termos de colheita mecanizada. Eu vou me apresentar para vocês. O meu nome é Rogner, eu sou engenheiro agrônomo, eu formei lá na Grande Lavras e tive a oportunidade lá na escola lá de fazer alguns cursos de pós-graduação em mecanização agrícola. E me especializei um pouquinho, né, em colheita mecanizada de café. E é um assunto que nós vamos tentar tratar com vocês aqui hoje de maneira sucinta, né? E tentar passar alguns conceitos com vocês aqui hoje. O dia que me convidaram para vir participar aqui do evento, me colocaram lá até no título lá de novas tecnologias para colheita mecanizada de café. Eu fiquei até muito assim pensativo no sistema, porque falei assim, gente, o que eu vou falar de novidade para o pessoal? Eu acho que a evolução da colheita mecanizada desde o início desse milênio, né, de 1998, 99 até hoje, nós estamos falando aí de quase 20 anos, né? Eu acho que evoluiu muito em termos de manejo. Mas a nossa tecnologia de colheita em si, ela não mudou tanto. Se hoje a gente for pegar e for analisar hoje, né, o pessoal comentou aqui na turma anterior aqui, muito sobre a nova K3, né, a nova máquina da Jacto. Se a gente for parar para olhar o fundamento de colheita dela e da primeira máquina que foi feita lá atrás, a K1, o princípio de colheita ele não mudou, ele é o mesmo. Então assim, o acréscimo de tecnologia ele é muito mais com relação ao manejo. E no meu ponto de vista, se vocês me permitem passar isso para vocês hoje, eu acho que hoje nós estamos muito mais num período e numa época de fixação de alguns conceitos e quebra de alguns paradigmas. Então o primeiro raciocínio que eu trago com vocês é esse aqui. Vocês vão estar dando para todo mundo ver aí. Isso aqui é um pit stop de Fórmula 1. Um da década de 50, 60, da época do meu amigo Caio Lazzarini. Né? Toma Fórmula 1 todo dia cedo. E esse aqui é da minha época, atual, hoje. Mais fácil você, né, Jarvis? Né, Jarvis? Gente, lá em 1950, 1960, na época das baratinhas da Fórmula 1, o pessoal parava para trocar pneu, gastava 1 minuto e meio. Hoje, o cara para lá, troca 4 pneus em 3 segundos. 3 segundos. Antigamente ficava 2, 3 pessoas aqui martelando, pelejando com aquilo lá. Pô, hoje junta quase 20 negros em volta de um carro. A colheita de café, nós precisamos de pegar e enxergar isso nela também. Nós precisamos de quebrar isso aqui. Lá em 1950, se chegasse alguém naquela época e falava, ó, vamos colocar 20 pessoas em volta do carro e trocar esse pneu em 4 segundos, o que o pessoal ia falar naquela época? Justamente. Você tá ficando louco. Você tá maluco. Hoje não, hoje é possível. Então nós precisamos de quebrar, nós precisamos de abrir um pouco e mudar um pouco os nossos pensamentos com relação à colheita mecanizada. E perder um pouco o medo com relação a dano na planta. A colheita mecanizada machuca a planta, estraga a planta. Colheita de café de primeira e segunda safra. Opa, assuntinho polêmico, gente. Mas a gente tem que entender porque cada peça dessa aqui, ela tem uma função, ela age num determinado momento, ela tem um movimento a ser feito, então tem que ter um sincronismo. Para a colheita de café é do mesmo jeito. Cada elemento, cada peça, cada lavoura, cada fazenda
ela tem que seguir uma metodologia. Ela tem um ponto certo de funcionar. E o que eu quero chamar a atenção de vocês hoje é o quê? Para a gente achar esse ponto certo. Nós temos que fazer e ter isso aí. A gente consegue ser com o quê? Por favor, Caio, Jarbas, o Adriano e o Luiz Gustavo. Tem que ter o quê? Treinamento. Gestão. Planejamento, gestão. Quando a gente fala de gestão, não é só gestão financeira, gente. A gestão operacional de cada processo dentro da fazenda é de extrema importância. Como que nós lidamos hoje com o planejamento das nossas atividades de colheita? Ele é tão bem feito, tão bem elaborado e tão bem estudado como é feito, por exemplo, um planejamento de adubação da lavoura de café? É? 100% não. Depende de quem vai fazer. Depende de quem vai fazer, você me falou aí. Mas deveria ser, Não. no mínimo deveria ser, né? Quem consegue fazer um planejamento desse, por favor? Vocês conseguem? Quantas pessoas tem colheita aqui? Qual Consegue. consegue? Dentro da minha área eu faço. Colheita? Faz? Faço. Beleza. Tem várias técnicas. O que eu quero chamar a atenção de vocês é justamente para isso. Vocês hoje fazem parte de um grupo seleto que, no máximo, acho que de 20% da cafeicultura consegue fazer isso com excelência. Eu tô labutando nessa estrada já tenho que ver uns 6, 7 anos já, e assim, dificilmente a gente consegue encontrar uma fazenda de café com um processo todo muito bem segmentado e muito bem estruturado. Tranquilo? Por que eu falo isso, pessoal? Fazenda de café, colheita, é importante demais. Gera custo. Se a gente não detalhar bem, não souber o que está fazendo, vai ficar caro. Se a gente pegar e não estruturar bem, e não fizer bem feito, vai demandar de muita estrutura, aí chega naquela época que está faltando tudo. E se a gente não estudar e não planejar bem, o que vai fazer? Nós vamos atrapalhar a safra do ano seguinte. Por quê? Eu preciso que vocês conversem comigo também, porque eu falo demais. Florada. Quem já teve a experiência tenebrosa de passar a colhedora com a lavoura toda abotoada, toda espinhadinha ali? Duas colheitas num ano só. Então assim, são esses cuidados que a gente tem que começar a pegar, pensar e planejar. São esses cuidados que a gente tenta trazer para dentro das fazendas, que a gente consiga ter esse raciocínio. Para quê? Eu sabendo. Passei dúvida. Passei não. A gente tem que saber para a gente pegar e determinar quais são os pontos, quais são as chaves daquelas ferramentas. Aí hoje, ao invés de ficar aqui falando para vocês, resultado aqui, experimento dali e coisa de acolá e acolá, eu resolvi trazer um exemplo para a gente pegar e pensar um pouco em cima dele. Olha aqui, na média na região aqui nós vamos encontrar fazendas em torno de 150 hectares de área cafeeira, na média, certo? Região do Cerrado? Monte Carmelo ali mais ou menos é isso aí. Turno de trabalho na época de colheita, geralmente 10 horas de trabalho, geralmente. Aí depende, uns é 12, outros 16, mas vamos tentar facilitar a conta. O espaçamento médio aqui da região, 3,80. Um stand aí de 3.700 plantas. Carga pendente média, 50 sacos. Essa lavoura eu faço o quê? Seletiva ou plena? Cultivar Melhor opção seletiva. Nós temos que planejar. Entendeu? Nós temos que entender o sistema. Peraí, é 150 hectares, que cultivares que eu tenho, aonde eu quero colher seletivo, aonde eu quero colher pleno, aonde ela chega primeiro. E principalmente, a primeira coisa que me vem à cabeça, que me salva, falou, não, vamos começar a colher. Aí eu já penso lá logo o seguinte, o quê? Determinação do período de colheita. Você não sabe que dia certinho que vai começar. Não sei, mas eu tenho uma ideia. E eu já consigo verter todas as minhas atividades para chegar naquele momento eu já estar apto para colher.
Tem limpeza diária, tem limpeza de estrutura, revisão de tudo enquanto é tipo de máquina, equipamento, terreiro. Sempre aqui, na região na média, 20 de maio até dia 10 de agosto. 10 de agosto por quê? Geralmente, se você pegar aí, já está começando a ficar muito assanhada a planta, né? Já está com uma brotação iminente de florada aí. Isso me dá um prazo de quanto? De 80 dias de colheita. Oh, legal. 80 vezes 10, 800 horas de colhedora. 800 dividido por 150, então eu tenho que manter um gasto médio de hora máquina de 5,4 horas por hectare. Primeiro parâmetro que eu pego já para avaliar isso aí. Dependendo da minha quantidade. Dentro disso aí você começa já a manejar e ver o que é que você vai trabalhar. Bom, passando para isso aqui, você já tem que começar a pensar onde é que você vai entrar primeiro. Muito bem. Para ver onde a gente vai entrar primeiro, a gente já começa a pensar no quê? Na questão das regulagens que eu vou fazer na colhedora, certo? O que eu tenho de café na planta e como que eu vou mensurar isso aí. Então a gente viu lá na universidade, nas minhas pós-graduações lá, que o fruto verde, para me tirar da planta, eu preciso de dar nele umas pangadinhas boas. Eu preciso de bater com a vareta nele mais de uma vez e com uma intensidade de força maior. O fruto cereja passa, ele por impacto, mas um impacto com menos vezes de batida e simplesmente pelo ato de vibrar, o fruto cereja cai. O seco, somente a vibração já consegue tirar ele. Ah, Roguinho, você tá ficando maluco, porque a gente fala em seletiva, você passa a colhedora, sai mais verde na carreta, o cereja fica tudo para trás, ou então às vezes o cereja fica também lá, não sai tudo, vem verde junto. Pessoal, tudo vai depender disso aqui. Isso aqui explica aquilo lá. A força de desprendimento de fruto. A gente viu que a força de desprendimento do cereja e do verde, ela anda igual até certo tempo, ela é muito próxima. Depois de um determinado tempo, que ela pega e se distancia uma da outra, que o vermelho, que o cereja, ele fica com a força menor e o verde com uma força maior. Mas vai da variedade da lavoura também. Sim, senhor. Isso aí tudo de acordo com o cultivar. O princípio do planejamento deve ser no plantio. Porque você vai ter que... Tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando assim, eu estou pensando numa estruturação de planejamento para a colheita em si. Mas sempre num projeto novo de aumento de área, de reforma de área, sempre tem que ter levado em consideração isso aqui. Eu não sei se vocês já viram aí alguns estandes das cultivares, se vocês já passaram por lá, mas tem realmente alguns cultivares que eles têm a força de desprendimento mais alta e outros mais baixa. Mas a variação entre o verde e o cereja, ela é a mesma. Ou seja, a distância. Por exemplo aqui, ó, esse aqui, acho que se eu não estou enganado, esse aqui é para Mundo Novo. A força do verde dele aqui, mais ou menos em meados da colheita aqui já, isso aqui a gente começa a contar de abril, lá no sul de Minas. Olha aqui, ó, tá acima de 12 newtons. A do cereja tá com 8. Então são 4 newtons de diferença. Essa variação de 4 newtons, ela não difere muito pro Mundo Novo, pro Topázio, pro Acauã. Vocês entenderam? Pode ser que às vezes o cereja fique mais duro, mas a distância entre eles é isso que determina a separação lá na hora da colheita. Compreenderam? E aonde que isso aqui vai entrar? Ele vai entrar sempre na mesma época? Não. Quem é de ciclo mais tardio, essa curva chega para cá. Quem é de ciclo mais precoce, a curva é cada vez para lá. Conseguiram entender? Tranquilo? Muito bem. O que o Fábio fez lá em Lavras? O que nós fizemos lá? Fizemos isso aqui. Isso aqui é um gerenciador de colheita. Você imputa os dados dele aqui da lavoura, põe espaçamento, põe cultivar, você coloca carga pendente que você tem lá em litro por planta, puxa os frutos lá na lavoura, ele vai te dar, ele vai medir essa curva aqui onde é que ela está e vai te falar se ela está aqui inapta para colher ou se ela já está aqui, se ela já está apta para colher.
Se ela estiver apta para colher, ela vai te falar, ela vai te dar uma dedução, se você vai fazer seletivo ou se você vai fazer pleno. Certo? Seletivo ou pleno. E vai te dar uma sugestão de regulagem da máquina. Ele vai colocar lá, anda a máquina com tantos metros por hora e tanto de vibração. Por que eu falo que é uma sugestão? Eu acho que o aparelho não vai substituir a habilidade do homem. Não vai substituir o discernimento de cada um. Porque a gente sabe o que está ficando e o que não. Isso aí o que faz? É a avaliação lá na hora. Quanto que a máquina está tirando por minuto, quanto que está ficando para trás. Isso são parâmetros que você vai levantando e vai te ajudando nesse planejamento. Outra coisa na regulagem que a gente fala, avaliação do peso. Nos ensaios que nós fizemos, o que mais tirou café e menos danificou a planta foram 8 quilos. Vejam bem, nos ensaios que nós fizemos. Naquela época existia uma característica de lavoura, de máquina, de planta, de condição climática, do ano. O que a gente recomenda? Põe 8 quilos. Ah, mas eu fiz lá na minha fazenda, deu 6 e tá bom. Ótimo. Mas façam a avaliação de quanto que está o freio. Façam essa avaliação e vejam o que está ficando, o que está tirando e coloque lá esses parâmetros para vocês lá na fazenda. Tranquilo? Todo mundo sabe medir essa força do freio aqui. Isso aqui já está bem sabotinado aqui no cerrado, né? Tranquilo com todo mundo? Vocês passaram em algum lugar e deram alguma água para vocês aí? Vocês estão muito calados, gente. Vocês estão muito cansados. Tem água ali, ó. Vocês querem pegar uma aguinha para vocês dar uma alertada? Não, chega o rei. Chega o rei, vamos. Manda brado. Alguém adianta aí que tem muita informação pra você passar aí, ó. Tem não, isso aqui é coisa fácil. Você leva e vê. Ó, seletiva. Como é que eu faço colheita seletiva então, pessoal? Se eu sei que fruto verde eu preciso de marretar ele pra caramba. E aí? 1.300 metros por hora. Vamos esquecer esses níveis, esses parâmetros? Vamos fazer o seguinte. Fazer colheita seletiva, você tem que desenvolver mais a velocidade da máquina e vibrar menos. A chance da vareta bater 2 vezes no mesmo lugar com uma intensidade alta de força reduz bastante. Pronto. Não precisa de ser a 1.600, não precisa ser a 1.300, pode ser até 2.000. Vai depender do que tiver caindo de café no chão. Avaliem. O que estiver bom para vocês é o parâmetro que vocês vão usar na fazenda, é a regulagem que vocês vão usar. O equipamento é aquele. Tem muita gente que fala, ah, mas se andar depressa a 1.600 cai café demais no chão. Eu falei, pô, cara, ela joga de 4 a 20% do que ela tira, ela joga no chão. De 4 a 20%. Vai depender de alinhamento, vai depender de um monte de coisa. Mas você tem que avaliar, ver onde que está caindo para você tentar contornar o problema. Tranquilo? Colheita plena, o inverso. Desenvolve menos a velocidade e aumenta mais a vibração. Ah, o peso do freio, se eu aumentar demais, vai tirar mais café? Pode ser até que sim. Nós vimos que nos nossos ensaios é 8 kg. Mas quanto mais você botar ela freada, para ela arrastar mais e mais devagar você andar e mais vibrar, menos planta vai sobrar também. Vai que o cara quer tirar a lavoura. Assim, lavoura que é de lavoura de arranquinho, lavoura que é de esqueletamento do tono, eu adoro. Chega assim e faz uma, que beleza, é essa aqui hoje. Hoje eu vou descontar todas as minhas frustrações dela. Não concordo com esse negócio aí. Eu presto serviço e colheita, eu não. Ah, eu vou arrancar a lavoura, você pode descer o cacete. Não. Se a máquina for dele, pode fazer, mas na minha eu faço. Faz sentido. Vai arrebentar rolamento. Não haja rolamento. Não vamos ser tão drásticos. A máquina tem um limite. Não vamos ser Mais tão de drásticos. vibrações é um absurdo. Tecnicamente é absurdo fazer uma coisa dessa. Não vamos ser tão drásticos. Mas Quando eu tô falando que eu não gosto. Não vem com esse papo que. Quando eu tô falando quando eu falo que eu gosto de sentar o cacete na lavoura, eu vou passar assim uma regulagem que eu gosto muito de fazer ela, andando aí a 900 metros por hora, com 950 de vibração, os 8 kg de freio. Esse que é o meu descer cacete. Viu, gente? O que tá falando aqui é muito sério, ó. Toda vez que você passa a colhedora
de 1000 ciclos. Todo mundo sabe ler aquele ciclo de vibração dela lá, falando isso? 1000 de vibração. Todo mundo sabe ler aquilo lá? Sabe o que significa? Ontem chegou nos 1000 de vibração. O que está acontecendo com as varetas lá atrás? Quebra. Que lá, só para vocês entenderem. Quando ele fala lá 1 giro por minuto, é uma ida e uma volta da vareta que ela faz por minuto. Então 1000, ela faz uma ida e uma volta 1000 vezes por minuto. Toda vez, como é que é o nome do senhor? Donizete. O professor Donizete está falando, toda vez que você coloca o equipamento numa vibração que exceda esses 1000 ciclos por minuto, se há um esforço gigantesco nos dois rolamentos de acoplamento dos dois rotores e quebra de vareta. Você chega em fazenda, a máquina, quando você está trabalhando? Não, 1050, 1100, as varetas não estão parando. Eu falei assim, passa para 950 para ver. Quebra uma vareta. O cara quer arrancar a lavoura, arranca um triton florestal, é melhor para ele. Não, mas nós não vamos sentar, não estou sendo tão drástico não, só pode ficar calmo. Para carregadeira? Só pode ficar calmo aí. Não, mas que não vai ser. Pessoal, vocês entenderam isso aqui? Tranquilo, né? Então aqui, olha para vocês verem aqui, ó. Pra gente continuar, vimos já o ponto de colheita, onde que nós vamos entrar, como é que nós vamos fazer. Nós temos que terminar de fechar a quantidade de hora que eu tenho até chegar no final. Vocês lembram lá do limite, 10 de agosto. Eu tinha 80 dias. Para me fazer com velocidade de 1600, com 55% de eficiência, eu tenho 3 horas por hectare de gasto. Eu tenho que fazer isso 2 vezes, então vão ser 6 horas. Para me fazer uma plena, eu gasto 4,8. 3 com mais 3 são 6, com mais 4,8 são 10,8. 10,8 dividido por 2? 5,4. Olha lá, vocês lembram da média nossa que nós fizemos lá atrás? Então vocês têm que começar a ver qual que é o encaixe desse uso de horas. Ah, Roguinho, não deu não, deu mais. Como que eu posso mexer nisso aí? Ou eu tenho que estender o meu espaço temporal, eu tenho que passar do dia 10 de agosto. Ou então, eu tenho que mexer aonde? Em eficiência. Se eu começar a mexer muito em velocidade, eu vou atrapalhar muitas vezes a eficiência da máquina, do trabalho da máquina na lavoura. Isso tem que ser avaliado. Mas se eu começar a mexer nisso aqui, atrapalha lá. Então eu tenho que começar a mexer aonde? Na minha eficiência de campo. Ou então eu tenho que estender mais a minha jornada de trabalho, ou o que ninguém quer, né? Comprar mais um colhedor. Você ainda não previu que São Pedro pode querer mandar uma chuva final de julho. Então assim, ó. Se correr bem. Isso tudo, é por isso que eu tô falando com vocês. Vocês têm que pegar e colocar tudo na previsão. Vocês trabalhando isso aqui. Porque olha aqui pra vocês verem, gente. Mesmo desse jeito, olha aqui, ó. A seletiva, andando naquela velocidade, eu consigo fazer 130 hectares. Então eu vou passar 2 vezes. Eu vou passar em 260. Certo? 130 dobrado 2 vezes. Então no total aqui eu vou gastar 400 horas. Para cada passada. Para cada passada. 800. Sobrou 20 hectares para colheita plena. Então eu vou gastar mais 10 dias. O meu período de colheita estendeu para 90. O aspecto fisiológico da planta está atendendo ainda a minha questão de... Eu consigo passar nela ainda... A indução floral ainda está a tal ponto que eu ainda consigo passar sem danificar a safra do ano que vem? Uso os 10 dias. Não, eu sei que aqui na região eu não posso passar dessa data. Você já começa a tabular lá para trás e você já começa a ver se você vai gastar mais hora máquina, se você vai gastar outra colhedora, se você vai estender o seu turno. Lembrando que turno estendido, trabalhando, entrando para a noite, sempre é aquele turno que dá um pouquinho mais de problema. Tem que estar previsto também. Então vocês estão vendo o seguinte, não é uma questão só de receita de bolo, de chegar e fazer, é uma questão da gente parar, raciocinar e pensar como a gente faz com a análise de solo, como a gente faz com a adubação da lavoura. É simples. Planejamento é tudo. Simples. E coisa fácil de fazer. Vendo a capacidade de recebimento de estrutura. Olha aqui para vocês verem um caso nosso lá do Monte Carmelo. Vou me ater só a colheita aqui, ó.
Antes, se gastava nessa fazenda no biênio 10-12, R$ 1.560 por hectare de colheita. Quando a gente começou a planejar e desenhar melhor, no 12-14, nós fechamos com 936. Nós tivemos 40% da redução do custo de colheita. Isso é muito significativo. Pessoal, tranquilo? Posso esconder aqui atrás agora? Primeira e segunda safra, e aí? O que vocês me falam? Colher de máquina. Agora também, né? Hã? Depende da máquina, depende da regulagem, depende do café, mas colhe também. Depende do operador. Mas Depende mais do quê? Tamanho do café. Da sua necessidade. Não, os café que você não colhe. Sim, Você pode enfiar lá 2, 3 vezes, você não vai colher, dependendo da altura do concordo. Fui numa lavoura ontem desse jeito. Sequeira baixinha, você não vai colher nunca. Mas deixa eu te contar um caso. Há 2 anos atrás, eu fui numa fazenda ali no Monte Carmelo, ali, que também estava do mesmo jeito. Nós estávamos com topaz lá de primeiro ano. 1,30 m, 1,40 m. Pequenininho. Eu tinha esse vídeo no celular há pouco tempo. eu colhei a primeira colheita ano passado, 99. Como é que nós fizemos a colheita lá? Tanto de Bruno. Uma área extensa, só para mim não alongar muito o papo. Uma área extensa. O produtor chegou para mim e falou assim: Roguinho, eu não quero saber. O problema é seu, eu não vou contratar ninguém, eu não quero ninguém aqui dentro da fazenda, terceirizado. Você se vira. E ele, o único equipamento que ele tirou era a K3, Milênio, nova. Falei, tá bom. Fomos para cima da lavoura de topázio. Consegui tirar 75% do café que estava no pé. Ela estava me julgando, eu falei para você lá, de 4 a 20% ela jogava no chão. Do que ela tirou, ela jogou 30% no chão. Na conta final, então, ficou 60% do pano, quase uns 40% no chão. E o resto foi tirado de derriçador costal com os funcionários da fazenda. No cálculo do ano, e pelo que ele queria, Aí você Todo jeito. gente, Ah, então você põe gente. Eu não tô querendo chegar nesse Aí ponto. não foi mecanismo. Falou que não queria pôr ninguém. gente, eu não queria contratar ninguém da fazenda. Vocês estão muito fora. Porque nós vamos buscar. Vocês estão muito exatos. Foi da turma da fazenda mesmo que ele colocou lá. Entendeu? E ele já tinha os derriçador costal. Ele colocou e no fechamento da conta então foi mais compensatório ele ter mais café no chão. Mas se for uma área grande com esse derriçador, o rendimento seria. Ele colocou 6 pessoas Roguinho. por dia. E o que ele perdeu de valor nesse café de chão com relação, né? Essa que é a conta. Ainda compensava de fazer. E o espaçamento do café? Meio? 60? Não, lá era 70. Pois é, de 80 eu acho complicado, porque tem muito ramo no meio aqui que a vareta não vai pegar mesmo. Não, não Se pega. adaptar na máquina. Não pega. Mas o que eu tô falando, gente, a questão vai é da avaliação e do que vocês querem fazer. A saia quebrou muito galho? Depois ninguém pergunta. Mais ou menos. Nossa, Eita merda. como é que ficou ela do ano da frente? Ó, Como é que ficou o segundo ano? Então, esse ano. produziu. Mas na conta. Peraí, pessoal, peraí. Ó, primeiro, eu tô colocando um assunto aqui só pra gente pegar e debater o assunto. Vai, igual eu tô falando, vai depender da vontade e da experiência com que cada fazenda queira fazer. Tem gente lá que fala assim, não, primeira safra na minha lavoura não entra de maneira nenhuma. Ponto. Agora, se quiser fazer, o que eu tô falando é o seguinte, meça e faça as avaliações necessárias. Então vamos voltar na sua. Sempre quando eu pego e faço a avaliação disso aí, sempre a gente está colocando na conta lá o seguinte, agora o quê? Nós estamos colocando de 5 a 8 sacas de perda para o ano que vem. Sempre. Tanto no porte baixo quanto no porte alto. A conta é feita e a tomada de decisão é de quem? Ponto. Eu passei 2 vezes máquina numa lavoura de primeira colheita ano passado e paguei para derrubar o resto no chão 12 centavos por tempo. E depois tirei o resto com máquina de chão. Eu faço isso também. 2 vezes. Né? E esse ano vai colher Põe quanto? gente. 1 hora E e esse meia ano? dava uma carreta. E esse ano tem café? Você É, paga Valmir? por pé e junto Deu, no chão. a média deu 32 sacos no hectare, do pé e do chão. A lavoura produziu. Primeira colheita. E esse ano, Valmir? O que deu? O que vai dar? Eu uso mangueira
Até no pé. Não usa só uma mangueira não. Tem uma mangueira que a gente coloca na vareta e deixa uma ponta de uns 5 centímetros. Mangueira eu vou falar pra você daqui a pouco. Outra mangueira de silicone na ponta que deixa mais uns 2, 3 centímetros. Não quebra a vareta e não machuca o pé de café. O que eu só estou querendo passar para vocês é o seguinte: a questão toda é de avaliar o sistema. Não quer dizer que seja bom ou que seja ruim. Depende do caso. Essa Fui lavoura numa- que você passou, quantas sacas ela deu no outro ano? Esse ano. No ano de carga dela, eu acho que foi 45 sacas, 50 sacas de média. No primeiro. No segundo ano, acho que ela deu 30, 35. Tá bom. Tá bom. Ótimo. Mas a gente sempre coloca, eu sempre coloco na conta essa perda de produção para o ano seguinte. Põe na conta para vocês verem se bate ou se não bate. Se toma a decisão de fazer ou se não. Como você chegar nessa perda de condição? Chutômetro. Você é franco, você. É sério. Colheu um arroz na mão e colheu o resto. Nós não medimos, não avaliamos, mas sempre entra naquela história do seguinte: vocês querem ver uma coisa? Olha mais tarde, a planta Olha aqui, sente ó. mais, tem muita coisa. O que aconteceu muito lá que ensinou pra nós foi isso aqui, ó. Aspecto nutricional e sanitário da lavoura. Era um tal de entrar com máquina colhendo lavoura de primeira e segunda safra, com a lavoura detonada. Faltou adubo, não irrigou direito, deu algum problema lá de ferrugem, bicho mineiro, serpente, qualquer coisa. Entrava colhendo. A lavoura definhava. Ferro. A culpa foi de quem depois? Vocês entenderam? Então mais é por causa disso aqui. Tem que tomar cuidado nesses aspectos, manejo das varetas, a questão de vibração, velocidade, buscar velocidades mais altas para ter menos agressão. E com o caso das mangueiras. Mangueira que nós estamos usando lá, aí finhós, laranja, colocando na vareta inteira e colocando... Vocês já testaram aquela que já estão injetando ela na ponta da vareta? Tem um pessoal Estou doidinho vendendo. para arrumar dessas varetas para me fazer um ensaio lá. Aí tem. No patrocínio tem. Você pode levar um carro, testa pra nós, manda. Pessoal, aqui ó, obrigado a vocês, valeu.